dois, três. Bom, todo mundo tem na vida toda coisas que acontecem que marcam na vida da gente, mas sempre tem um que é mais especial. E hoje eu vim falar desse meu período que eu falo que é mais especial pra mim, que é a época que eu tive mais fraturas. E o assunto de hoje é esse. Eu espero que vocês gostem do tema e bora pra mais um episódio. Roda a vinheta, Fábio. Fala, meus heróis, para começar o vídeo quero agradecer a todos que já estão inscritos, que deram like, que comentaram, que compartilharam. Agradeço muito de coração mesmo. E para você que ainda não é inscrito, se inscreva, dê like, comente. Vamos compartilhar as informações, vamos fazer essas informações chegarem para mais pessoas, que quem sabe ajude essas pessoas. Hoje eu vou falar de algo que mexe bastante comigo, que foi o período aí que eu tive mais fraturas. A gestação da minha mãe foi uma gestação normal, nenhum exame mostrou nada, então foi uma gestação tranquila igual qualquer outra. Dona Regina teve uma gestação perfeita. Com a graça de Deus, eu não estava encaixado e não nasci de parto normal, foi feita uma cesárea. Para quem tem osteogênese ou parto normal, a chance de ter fraturas aumenta muito mesmo. Então, graças a Deus, não estava encaixado e foi de cesárea. O parto foi tranquilo, a gente foi para casa, tava tudo correndo bem. Aí com 2 meses, num trocar de fraldas, eu tive minha primeira fratura. Minha mãe não sabia o que estava acontecendo, simplesmente trocou a fralda e eu comecei a chorar e não parei mais. Só parava de chorar quando me enrolavam na coberta bem firminho, aí é onde eu parava, mas cada vez que mexia eu voltava a chorar. Levou no médico, levou em outro e ninguém sabia o que estava acontecendo, isso em 1985. Até que daí minha mãe passou num outro médico do convênio e o médico achou que eu poderia ter hidrocefalia e falou para minha mãe procurar um hospital mais referência para ver sobre o assunto. Então minha mãe conseguiu uma consulta no Hospital São Paulo e isso eu fiquei uma semana, tá? Fraturado e sem ninguém saber o que estava acontecendo. E chegando lá, o médico olhou a esclera do meu olho e já pediu para tirar um raio-x do corpo inteiro. A partir dali, foi constatado que tinha uma fratura de fêmur e ali minha mãe descobriu que eu tinha uma doença rara. O médico explicou que era osteogênese, uma doença que trazia uma fragilidade óssea e tudo aquilo que eu relato no vídeo anterior, né? Onde eu até o momento não sei qual que é o meu grau de osteogênese, porque eu não fiz acompanhamento e vou explicar para vocês o porquê. Não fiz acompanhamento até o momento. Entre fraturas e trincas, eu calculo que eu tive umas 25 em média. Então, eu tive essas fraturas desde os 2 meses até os meus 14, 15 anos que eu me lembre. Então, foi um período de infância assim, muito difícil, muito dolorido para mim. Não dava para brincar de bicicleta, de skate, de bola, era tudo muito limitado e com isso eu fui criando muito receio de viver, né? De fazer as coisas e com razão. Um escorregão mínimo que eu tivesse geraria uma fratura. Bom, eu andei até os 9 anos sem muleta. Andei normal, sem nenhum auxílio de nada, muleta ou cadeira. Aí, aos 9 anos, eu sofri um acidente. Tava indo com a minha mãe e minha prima numa carrocinha de cavalo, ali na 4L, levar leite na casa da minha tia. E o cavalo disparou na curva, a carrocinha tombou e eu fraturei as 2 pernas de uma vez só. Aí, a partir dali, juntando, acho que os traumas que eu já tinha, das demais fraturas, com o tombo que foi feio, com mais o medo de se machucar e por ter sido acho que as 2 pernas de uma vez só, eu ter ficado totalmente imobilizado por um bom tempo, eu acabei ficando com medo de voltar a andar e ganhei uma cadeira de rodas. Fiquei nessa cadeira de rodas aí por
uns 5, 6 anos, né, dos meus 9 em diante aí, então praticamente uma boa parte da minha adolescência, com aquela falsa sensação de segurança. Querendo ou não, ele me dava mais segurança, mas também me limitava mais um pouco. O ir e vir ficava mais difícil, né? Para levar uma cadeira de roda para lá e para cá do que uma muleta. Fiquei esse período de cadeira, tive sim algumas fraturas no tempo que eu usava a cadeira de rodas. Uma delas que eu acredito que seja o momento, acho que foi a minha maior traquinagem que eu lembre, tá? Que sempre fui muito medroso de criança, foi na cadeira, onde eu corri com a cadeira com a intenção de atropelar o meu primo, que estava na frente. E a ideia era brincar. Eu tinha o quê? Meus 13 anos. Eu consegui atropelar ele. Só que ao mesmo tempo a cadeira virou e eu quebrei. Quem saiu pior nessa brincadeira foi eu. Então, assim, de algo assim de traquinagem de criança que eu lembre que eu tenha feito foi essa. Com 15, 16 anos, eu passei a usar muleta. Sabe quando chega naquela fase da adolescência onde você quer ser o menos diferente possível, né? Dos demais amigos. Os amigos vinham, incentivavam, pô, volta a andar de muleta, você consegue, tal, tal. E eu voltei a andar de muleta nessa época e utilizo elas aí até hoje. São os meus auxiliares, né? Para eu evitar alguma queda, né? Ou diminuir a chance de queda. Então eu utilizo elas. Mas assim, eu já tô com 36 anos, acima do peso, várias fraturas que não foram bem cuidadas, então vários desvios coluna, vários ossos tortos, enfim. Estou num período hoje que cada tempo que eu fique mais em pé, eu começo a sentir dores. Então, em casa, para as coisas do dia a dia, aí, para lavar louça, para fazer comida, quando o Vitor não me ajuda, eu acabo fazendo. E eu tava fazendo em pé, só que começava a travar, não conseguia mais andar nem me mexer. Então a gente tem uma cadeira de roda aqui em casa, daí eu comecei a usar essa cadeira de roda em casa para fazer essas atividades mais que exigem que eu fique mais tempo em pé. E também passei na fisioterapeuta aqui e ela recomendou mesmo que eu evite longos percursos, que eu evite forçar muito, que eu tô com muito desgaste principalmente nas pernas e coluna. Então, para evitar isso daí, tô fazendo essas atividades dentro de casa, usando uma cadeira de rodas mesmo para poder fazer aí as coisas do dia a dia. E agora eu vou falar de a fratura que mais me marcou. Deu trabalho para escrever esse texto, li e reli, já me emocionei várias vezes. A fratura que mais me marcou mesmo foi uma vez que eu tava com um tio que faleceu ano passado de Covid e a gente foi pra um sítio. Eu andava de muletas e ele foi me levar para passear. Eu acho que tinha mais minhas primas, filhas dele, mais uma outra prima. E a gente tava meio longe já, tudo grama, né? Sítio, tudo grama, o terreno é irregular. E numa dessas aí eu tropecei. Eu acredito que foi na grama ou numa sujeira que tinha ali e simplesmente caí para frente. O fato de eu ter caído já gerou uma fratura. Por que eu falo que me marcou? Acho que eu já tinha já os meus 12 anos para mais e o desespero dele foi assim, você vê que a pessoa, daí ele me carregou no colo e andava um pouco e parava e eu tava com dor e ele falava, Alex, eu não consigo andar mais rápido e também assim, não vai adiantar porque vai mexer muito mais com você. Eu lembro da gente ter parado e sentado ele falou, eu vou ter que sentar que eu não aguento. Aí sentou em um lugar comigo no colo, depois levantou, chegamos até o carro, ele me colocou no carro e trouxe pra cá. Por que eu falo que me marcou o desespero dele? Porque acho que hoje eu entendo que é um sentimento que você vai levar uma criança para brincar e para se divertir. E você volta com ela machucada pra mãe. Eu acho que é algo assim muito, muito pesado.
Daí a partir do hoje, eu penso assim, sabe, quanto cada fratura minha envolvia o dia a dia das pessoas, sabe? O dia a dia dos meus pais, principalmente, né? Meus pais a vida inteira precisou trabalhar, então cada vez que fraturava, mudava a rotina de todos, mudava a rotina de todo mundo. Minha mãe se revezava aí entre que eu ficava um período internado na tração. Tração é quando o osso quebra, que ele sai fora do lugar, você fica lá deitado numa cama onde fica um peso puxando a sua perna para o osso voltar ao máximo no lugar para colar o menos torto possível antes de engessar. Então, em torno de 2, 3 semanas eu acredito que eu ficava internado com essa tração. E então você imagina, minha mãe trabalhava de empregada doméstica, tinha que se virar de manhã para trabalhar. Quando era dia do médico passar, às vezes ela não ia trabalhar e ficava lá, enfim, dava o seu jeito. Minhas tias, as pessoas conhecidas sempre auxiliavam, ficavam durante o dia comigo lá e ela dormia toda noite lá comigo. Acho que naquela época não podia homem dormir, eu acho que era exclusivo quando era criança, só para as mães ficarem, era algo assim. Então, movimentava minha mãe, movimentava meu pai, aí quando saía de lá que engessava os retornos, movimentava familiares e amigos, que na época como a gente não tinha carro, principalmente em Osasco, que tudo era muito mais longe, né? Sair de Osasco até o Hospital São Paulo é uma eternidade. E daí acabava que você movimentava muito mais gente através, tipo, da minha fratura, entendeu? É quando eu falo pra vocês que são momentos e falas, assim, que são marcantes, assim, especial, principalmente essa, é pra você, tipo, um relato mesmo de como a gente acaba não movendo só a vida da gente, a gente move a vida de outras pessoas quando acontecem essas coisas e ninguém quer, né? Nesse caso do meu tio, pô, ele me levou pra passear, pra me divertir e de repente volta comigo quebrado pra casa por um tombo assim que ele não acreditava. Falava, não é possível, eu simplesmente caí pra frente, assim, sabe? Então esse daí foi acho que o que mais me marcou, foi o desespero dele. Foi o que mais pesou pra mim. Brasil, eu já falei sobre isso, vou tocar no assunto quando eu tiver mais informação, tiver mais conteúdo sobre isso. Mas o SUS, ele é muito, muito limitado quando a gente vai falar em doenças raras. Poucas pessoas conhecem, ou quando conhece só o nome e o básico. E quando a gente vem de uma família simples também, que não conhece, a gente acaba se habituando a algumas coisas. Então, pra gente, pros meus pais, era assim, a vida era essa, que fraturou, passa por todo aquele sofrimento, hospital, gesso, tira gesso e toca a vida. E no hoje, acompanhando o Vitor, que também tem osteogênese e tem algumas fraturas, a gente vê que não é só isso, tem um além, tem um acompanhamento médico, tem que é o medicamento que o Vitor toma no hoje, no meu caso que tem muitas sequelas, tem cirurgias que podem ser corretivas, mas enfim, eram outros períodos. Quando eu comecei a responder por mim, né, vamos colocar assim, quando eu já poderia ter corrido atrás para ver sobre isso, eu estava numa época já em que eu não tinha mais fratura, tinha começado a trabalhar, tinha uma saúde boa, vamos dizer assim, não me impedia as dores que eu tinha, que eu não tinha na realidade naquela época. Então, eu acabei deixando. Cada vez que eu tenho que faltar do trabalho para ir num médico, pode me custar o emprego, que era empresa privada. E eu acabei deixando também. Aí depois eu tive o Vitor com 22, 21 anos, né? A mãe do Vitor engravidou, e daí veio o Vitor e o cuidado foi com ele, daí passou a ser um cuidado com ele. Eu acompanhava ele, mas não conseguia fazer um acompanhamento para mim. Quando a gente fala de doenças raras, eu tô lá no Hospital São Paulo tratando do meu filho, que eu consegui uma vaga, mas eu não conseguia fazer um cadastro, mesmo com o encaminhamento da médica dele, para que eu
fizesse o mesmo acompanhamento que ele lá. Quando eu comecei a pensar em me tratar, eu comecei a pedir, fui encaminhado para o AME pediu uma vaga para especialistas, e eu fiquei 2 anos aguardando essa vaga e nada. Eu só consegui uma vaga para tentar começar a ver o meu problema depois que eu entrei via judicial. Procurei a Defensoria Pública, eles se movimentaram e em um mês a vaga apareceu. Hoje eu acompanho em Itu, acompanho com endócrino, com ortopedista e com reumatologista. O ortopedista já falou que de lá, como eles não têm o geneticista, eles têm que me encaminhar para um centro especializado, que só tem em São Paulo, até onde eu sei. É o Hospital das Clínicas, o Hospital São Paulo. Hospital São Paulo acho que não é referência, mas Santa Casa também é referência. Enfim, temos poucos lugares que tratam de doenças raras. Então, acaba que você é diminuindo a sua qualidade de vida por falta de acompanhamento médico. Assim não dá. A gente tenta gravar, mas olha... A cara do bicho olhando pra sua cara, tipo, o que você tá falando sozinho? Bom, pessoal, o assunto de hoje era esse. Espero que vocês gostem. Se ficou alguma pergunta para fazer aí de alguma parte da minha vida aí que vocês queiram saber que eu ainda não tenha falado, comenta aí que eu respondo. De novo, peço aí para quem não é inscrito, se inscreva, dê like, compartilhe. E essa foi um pedacinho da minha história com osteogênese, tá certo? Muito obrigado, galera.